Como saber se alguém é de Deus ou se alguém não é de Deus? A palavra do Senhor, na primeira epístola de João, na primeira carta de João, ela nos instrui, por meio de João, a discernir os espíritos. Lá no capítulo 4, versículo 1, diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. E aí ele diz: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Essa carta completa, eu não tinha essa intenção, né, de estudar a carta completa, mas eu fui lendo um versículo após o outro. Quando eu li a carta toda, porque ela contém aí apenas 5 capítulos, é uma carta relativamente curta, né? Se a gente for parar para pensar no tamanho de outros livros que nós temos na Bíblia, né? Você consegue de uma vez só fazer a leitura desta carta com empenho, com atenção, e é muito interessante. Eu fui destacando nesta carta algumas expressões, como a expressão se, né? S-E, se, né? Tem muitos sis aqui dentro desta carta, né? Se dissermos, se andarmos, se confessarmos. Então eu convido você a destacar essas expressões. Se andarmos, né? Esse se, né? Destaca ele, faz aí o círculo em volta e também destaque expressões como aquele que, qualquer que. Deixa eu ver se tem ainda outra. Todo aquele que, né? Vai destacando essas expressões. Quem, né? São expressões que apontam para esse perfil de pessoa. Porque hoje em dia nós estamos vivendo numa época que a gente precisa discernir quem são as pessoas que estão ao nosso redor, né? Nós estamos vendo aí pessoas sendo chamadas de falsos profetas ou de profetas, né? E aí, como saber se são de fato de Deus? Existem sinais, e na primeira carta de João, são trazidos para nós quais são esses sinais, quais são essas confirmações, coisas que confirmam para nós se essa pessoa é ou não é de Deus. Então, quando a gente olha lá no capítulo 1, já tem ali, olha, se dissermos que temos comunhão com Ele, né, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. A comunhão revela que nós temos de fato, que nós andamos de fato na luz, que nós somos de Deus, né? Agora, se dissermos, estou lá no 8, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça, né? Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então a gente vai observando essas expressões e nós vamos aí passando uma peneira na nossa vida, no nosso caráter, se de fato é cristão, se não é cristão. E também começamos aí a observar a vida das outras pessoas ao nosso redor, porque muitos dirão, eu sou filho de Deus, muitos virão e dirão, eu tenho uma vida com Deus, mas será que a sua vida de fato expressa isso? A vida desta pessoa que está dizendo isso? Será que a minha vida expressa de fato isso? E depois que eu li esta carta, eu pedi perdão a Deus mesmo, porque muitas vezes eu tenho dito, eu sou de Deus, mas as minhas atitudes não têm expressado isso. E as suas? Como é que estão? Né? E aí ele continua lá no capítulo 2, né? Se alguém pecar, temos um advogado,
né? Ele vai dizendo a respeito de Jesus, o justo. Versículo 3, se guardamos os seus mandamentos, né? Nisto sabemos que o conhecemos. Então, quem realmente conhece a Jesus? Quem guarda os seus mandamentos, né? Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, a Bíblia diz que ele é mentiroso e nele não está a verdade. Então, não adianta alguém dizer isso se ele não dá bom testemunho, não dá frutos de justiça. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Então, esta carta está nos mostrando como conhecer se estamos nele, se não estamos nele. E se guardamos a sua palavra, o amor de Deus está realmente em nós, né? Verdadeiramente aperfeiçoado. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Isso está no versículo 6 do capítulo 2. Então, essa é uma condição, é uma prova, é um sinal de que de fato nós estamos com ele, nele, né? Lá no versículo 9 diz, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha só, né? E tem no versículo 13 e 14 um outro aquele que. É um aquele que não se refere a nós, mas é um aquele que se refere a Jesus. Ele diz assim, pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Quem é desde o princípio? Né? Deus, Jesus, ele é Deus desde o princípio. E no 14, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Novamente ele reforça isso. Então ele está chamando os pais, né, a responsabilidade, né, falando que está escrevendo para eles também, porque eles conhecem aquele que é desde o princípio. E no versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja bem, se nós amamos o mundo, isso também é um sinal de que o amor do Pai não está em nós. E no versículo 17, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, vem aí uma promessa também para nós, né? Que o mundo vai passar e toda a sua concupiscência, mas aquele que permanece, né? Aliás, que faz a vontade de Deus, permanecerá para sempre, ou seja, terá a vida eterna, né? E na sequência, gente, lá no versículo 22 do capítulo 2, diz, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Outro sinal para você saber se a pessoa é de Deus ou não, é se a pessoa nega que Jesus é o Cristo. Há pessoas que veem Jesus como um Jesus histórico, um homem de valor, né? Um homem bom, mas nega que ele é o Cristo, nega que ele é o Filho de Deus. Olha lá no versículo 23, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, para muitos, Jesus é apenas um homem qualquer que passou pela história, que morreu e já foi, que serviu como exemplo. Porém, Jesus é o Filho de Deus, é aquele que separou a história, na verdade, né? Entre antes e depois dele. É aquele que revelou ao Pai, né? Aquele que se entregou para salvar a todos nós, né? E, enfim, ele vai trazendo aí outras evidências. E aí no versículo 29 ele diz, se sabeis que ele é justo,
sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Tá aí mais um sinal. Todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. No capítulo 3, nós temos alguns outros versículos que dão ênfase a essas expressões. No versículo 3, veja o que diz aí. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Que esperança? Que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Isso, essa esperança que está no versículo 2 do capítulo 3. E no versículo 4, qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, né? E no versículo 6, qualquer que permanece nele não peca, ou seja, qual que é a nossa força? A nossa força é permanecermos nele, porque quando a gente permanece em Cristo, nós temos maior facilidade de andarmos como ele andou. Nós conseguimos vigiar melhor os nossos passos, né? Então, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então, tem essa questão do pecado, né? Se pecarmos, nós devemos confessar os nossos pecados, mas viver na prática do pecado é algo que evidencia que nós não estamos com ele, né? Não temos ele em nossas vidas. E no versículo 7 diz: Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. No 8, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, dá um temor, né, no nosso coração quando a gente olha para essa expressão. E no 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Eu vejo aí que é a questão da prática, né, do pecado. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Também tem essa questão, né? Porque nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, né? Nós somos purificados, nós somos justificados por Cristo. E então, quando Deus Pai nos olha, se temos a Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, se o recebemos, se entregamos a nossa vida a Ele, né? Somos nascidos de Deus. Então, quando Deus nos olha, o Pai nos vê, Ele vê o sangue do Filho dele sobre nós, Ele vê a Cristo, a justiça de Cristo em nós, né? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Meu Deus, que palavra, né? O versículo 14 do capítulo 3. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. E o versículo 15, qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Versículo 17, quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, e como estará nele o amor de Deus? É uma questão, né, uma pergunta que João está fazendo aqui, né? Por meio da inspiração de Deus aqui. Quem tiver bens e ver seu irmão passando necessidade e não fizer nada, né? Como podemos dizer que o amor de Deus está nele? Então, gente, olha só, sinais de que somos ou não de Deus, né? Versículo 24, aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. Nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Então, são duas evidências aqui, né? Aquele que guarda os seus mandamentos, né? Mostra aí que está nele, que realmente pratica os mandamentos dele, e aquele que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia, né, de que somos nascidos de novo. E no capítulo 4, então, ele diz aquele versículo que eu mencionei logo no início desse vídeo: provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, né? E aí no versículo 6 ele fala: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, outra forma de nós conhecermos quem é de Deus e quem não é. Aquele que ouve, né, os filhos de Deus, de fato, são de Deus.
Agora, aqueles que têm dificuldade de ouvir os filhos de Deus, aqueles que não os ouvem, né? Que têm esse afastamento, essa perturbação, provavelmente não é de Deus. Também esta é uma evidência. Versículo 7. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 11. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. Olha aí o sinal. E em nós é perfeito o seu amor. E o versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então veja, né, quem é essa pessoa que você está questionando se é ou não de Deus. Jovens, meninas, meninos que estão aí iniciando seus relacionamentos amorosos, você quer saber se essa pessoa é de Deus ou não, vai observando essas evidências, né? No amor, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E no capítulo 5, o último capítulo desta carta, né? Peço que você permaneça aí comigo, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Né? Então, diz aí que, de fato, se eu amo a Deus, eu amo a Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Agora, muitos dizem, eu amo a Deus. Ah, você ama a Deus? Ama a Deus, mas odeia a Jesus. Então, que Deus é esse que você ama? Quando você diz que você ama a Deus, né? Mas você não ama o Filho de Deus. Pois é, vale aí a reflexão, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê que Jesus é nascido de Deus, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, né? Todo que ama o Pai de Jesus também ama a Jesus. Versículo 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, né? Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Enfim, ele segue aí dizendo, né? E aí no versículo 12 ele diz, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ele está falando de recompensas também, né? Que nos diferem. E no versículo 14 diz, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 16. Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Aí eu achei tão interessante porque mostra aí a diferença, né? Que há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. É algo que eu preciso estudar mais a respeito, mas fica aí essa indagação, né? Quais seriam os pecados para a morte? Quais seriam os pecados que não são para a morte? Se você sabe, deixa aí seu comentário também, tá? E no versículo 18 diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, novamente diz isso, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, essa é a grande questão, essa é a grande diferença entre aquele que é nascido de Deus e aquele que não é nascido de Deus. O que é nascido de Deus tem o Espírito Santo e ele fica ali incomodado na prática do pecado. Ele pode até começar a pisar em lugares errados, incorretos, né? Em lugares que não são lugares onde Jesus andaria, porém, ao fazer isso,
ele já tem um incômodo. E ele começa então a guardar a sua vida, a se conservar a si mesmo. E o maligno então não lhe toca. Enfim, guardai-vos dos ídolos. Ele finaliza aí, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Esse é o final da carta de João, da primeira carta de João. Gente, eu não sei como foi para vocês ouvirem esse vídeo. Não vou editá-lo, vou deixar dessa forma para que você possa raciocinar comigo em todas essas partes. Em outro momento eu posso fazer algo um pouco mais resumido, mas nesse momento eu senti esse desejo de compartilhar com você, porque fez todo sentido para mim. Há dificuldade em mim, muitas vezes, de discernir se uma pessoa que diz que é de Deus é de fato de Deus ou não. E a primeira carta de João, ela nos deixa claro quais são as evidências de uma pessoa que de fato é de Deus, é filho de Deus, nascido de novo, né? E uma pessoa que não é. Então, deixemos aí os discursos que nos afagam o ego e passemos aí a questionar se de fato estamos andando como ele andou. Isso é uma reflexão para mim e de fato é para você também. Que nós possamos ter esse momento reflexivo com Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, entregarmos verdadeiramente a nossa vida a Cristo, confessarmos, né? E consagrarmos as nossas vidas a Ele. Amém? Fique com Deus. Que o Senhor abençoe o seu lar. Até mais.